passando aqui para deixar seu coração quentinho com a palavra de Deus. Então, gente, eu quero deixar para vocês algumas questões, alguns comentários, né, do que eu recebi durante a semana sobre os vídeos, né, que eu tenho feito sobre a palavra de Deus. E eu quero que vocês aí comentem o que vocês acham, se vocês concordam ou não concordam. Você pode mandar pra mim no direct, né, que o pessoal sempre manda muito no direct com alguma dúvida. Se eu não souber, com certeza eu vou estudar a respeito para poder responder, tá? Aqui atrás é uma avenida, né, então desce muito carro, não preocupa com o barulho, tá? Mas eu vou estar explanando algumas coisas sobre o que eu penso a respeito, tá bom? Isso eu tô deixando bem claro que é a minha opinião. E os versículos onde eu tirei base para poder estar falando sobre, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o pecado. Gente, o pecado, em questão da palavra de Deus, né, tem deixado bem claro que o pecado ele nos afasta de Deus, mas ele não nos afasta do amor de Deus. O Senhor, ele continua nos amando, mesmo que a gente tenha caído e tem alguns momentos que a gente entra em mesmo conflito conosco, né? E às vezes achamos no direito de julgar o pecado do outro só porque o pecado é diferente, né? Mas não deixa de ser pecado, né? Porque falar mal dos outros é pecado, ficar devendo os outros é pecado, ficar julgando as pessoas é pecado, né? O adultério é pecado. Então um monte de outras coisas são pecado, mas nós achamos no direito de julgar o pecado do outro só porque nós, na nossa concepção, achamos que o nosso pecado é menos ofensivo do que o da outra pessoa, né? Então, assim, nós devemos entender que cabe ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, a fazer esse julgamento, né? Que Ele que perdoa, é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a dádiva. Então, é Ele quem tem que entrar em questão de julgar ou não as pessoas que pecam, porque nós todos somos pecadores, nós não somos dignos, né, de fazer esse tipo de julgamento, mas mesmo assim, e muitas das vezes nós nos encontramos nessa posição, né, e é algo que às vezes nem tá na gente, a gente olha assim e já começa a fazer esses principais julgamentos, né, precipitados, às vezes nem é o que a gente pensa que é, mas só porque a gente pensa, a gente acha no direito de se tornar juiz e julgar. Então a gente tem que primeiro olhar para dentro da gente mesmo, igual quando tem lá naquele versículo que fala da ceia, né, do Senhor, que o homem examine a ti mesmo. Então o que nós nos examinamos a nós mesmos, olhamos para dentro de nós e vemos o que nós precisamos mudar. Porque quando a gente foca em nós, né, nós temos mais aí probabilidade de estar mudando, de estar fazendo diferente, ao invés de estar aí preocupado com a vida da outra pessoa. Então, muitas das pessoas focam na vida dos outros, esquecem de viver a deles e acabam não avançando na vida, nem na carreira, nem na vida profissional, muito menos na espiritual, e depois coloca a culpa em Deus, falando que Deus é ruim, que Deus não está olhando para a pessoa, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é que Deus muda de ideia. É o que eu penso, né, gente? Igual eu estou falando, porque é sobre o que eu interpretei, em questão do que eu li. E por que Deus muda de ideia? Porque quando Deus colocou, né, Jeremias à prova e colocou, falando que ele mandou o profeta lá falar com ele que ele iria falecer, que ele tinha uma doença, que ele ia reformar a casa porque ele ia morrer, porque ele pegou e orou, virou para a parede, orou a Deus e chorou pedindo a Deus, né, para poder, falou para Deus lembrar das obras que ele fez e tal. Então Deus pegou e que mudou, voltou o tempo, pediu para o profeta voltar lá e falar que Deus estava aumentando os dias dele. Então Deus já tinha dado a sentença que ele ia falecer. E depois Deus pegou e mudou de ideia pela oração dele. Então, gente, oração é muito importante. Através de uma oração você salva uma vida, você evita um problema. Por quê? Porque Deus, ele ouve a nossa oração, né? Então, e ele também tem os decretos, ele tem os princípios. Então, quando você intervém pedindo ao Senhor pela sua vida, pela vida de alguém, ele vai ouvir. E muitas das vezes ele vai fazer diferente. Também outra coisa, quando Deus mudou de ideia, foi quando Deus queria matar todo mundo no deserto. Deus queria exterminar o povo do deserto. E aí Moisés, aí ó, tá vendo? É muito confuso. Moisés pegou e falou com o Senhor, falou: Senhor, a gente atravessou o Mar Vermelho, passando por tantas coisas, e agora, eu tô falando parafraseando, tá, gente? Pra vocês entenderem. E agora o Senhor vai matar todo mundo, aí vai perguntar: onde tá o Deus desse povo que tirou eles do Egito para morrer no deserto?
né? Só que o povo era muito difícil de lidar, né? Fazia mais de escultura, eles eram terríveis. Mas Moisés, conversando com Deus, falou com Deus sobre isso, e o que Deus fez? Não matou o povo, né? Mas a gente sabe aí que eles ficaram muito tempo no deserto por causa de reclamar, enfim. Então Deus muda de ideia sim. E às vezes você acha assim, só porque ele fez uma promessa, né, pra você, e você pode fazer o que você quiser, a hora que você vai entender que as coisas vão continuar da mesma forma. Não, Deus, ele muda de ideia sim, tá bom? Então, se você, tanto pro bem quanto pro mal, você precisa ir acertar e colocar a sua vida para fazer certo, né? Porque nós estamos aqui para poder andar em obediência. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, a gente alegra o coração do Senhor. E quando o coração do Senhor está alegre, nós ficamos fortes. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, certo? Então, terceira coisa que eu quero comentar com vocês. Por que muitas das vezes a gente vê situações, né, de crianças aí que nascem com dificuldades, estão passando por situações de doenças, estão passando por período de fome, que nasce com deficiência, e às vezes as pessoas começam a culpar, né, e a julgar esses como é que eu vou explicar? Essas coisas que acontecem como se Deus fosse culpado dessas coisas. Infelizmente, não é culpa de Deus, porque na palavra de Deus ela tem escrito, e a palavra de Deus ela é uma lei, e quando tem escrito lá que a maldade dos pais será visitada nos filhos até terceira e quarta geração, isso realmente é algo assim muito pesado, entendeu? Porque tem coisas às vezes que você está passando que nem é culpa sua, que você não fez nada de errado, que você não buscou isso de alguém, que você não plantou isso, mas você está colhendo isso. Então, é porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, entendeu? Veio o quê? Uma energia deles, tem o gene deles, então acaba que vocês estão passando por certas situações aonde o quê? O pecado deles não estão sendo visitados na gente, às vezes. Então, muitas das vezes a gente está passando coisas por causa disso, da maldição de geração em geração. Entendeu? Então a gente precisa estar aí ligado com Deus para que venha ser quebrada essa maldição na nossa vida, porque o Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Você lembra lá na palavra de Deus também que tem dito que quando as 7 pragas iam vir para o Egito, que ia matar todos os primogênitos, que o Senhor falou que tinha que matar um cordeiro, fazer o sangue na porta para que seja protegido. Então o que? As pessoas que não tinham essa marca do sangue, independente se era pequeno, se era grande, quem iria falecer. Por quê? Porque era uma ordem decretada dos céus. Então, quando você é uma pessoa que tem compromisso com Deus, que você tem ali um relacionamento com o Senhor, ele tem um relacionamento com você. E ele vai proteger a sua família, ele vai proteger a sua vida. E se caso isso não aconteça, há algo ali por trás, entendeu? Que já vem de um princípio antigo, que vem ali explicar aquela situação que está acontecendo. Então, assim, o Senhor, ele é justo e ele é fiel a todos aqueles que é fiel a ele também. E aqueles que amam o Senhor, que confiam no Senhor, entendeu? São como os montes de Sião que não se abalam. Então a gente sabe que vai passar pela prova, mas quando a gente passa a prova com o Senhor, a gente é mais forte, a gente consegue resistir de uma forma que as pessoas que não têm o Senhor, não, o Espírito Santo, não resistem, entende? Então coisas que às vezes não tem explicação, porque a pessoa fala assim, mas poxa, não é princípio, são leis. Da mesma forma que nós temos as leis da terra, que nós seguimos, tem as leis dos céus, os princípios de Deus. Então, a partir da hora que a gente consegue entender isso, a gente sabe que a nossa vida começa a ter um rumo diferente. E por mais que temos alguns tipos de bloqueios e ainda estamos aprendendo, porque ninguém sabe tudo, né? Nós estamos aí para poder fazer o quê? Desvendar essas situações para podermos vivermos melhor, porque nós temos um caminho a seguir. Nós não temos vida eterna aqui na terra, temos vida eterna no céu. Então nós não vamos ficar aqui para semente. Nosso tempo é um tempo curto, e dentro desse tempo a gente tem que fazer o melhor para que a gente venha deixar legado, deixar ensinamento, deixar uma boa memória, deixar uma boa lembrança. Mas aí temos o livre-arbítrio, né? Que cada um faz o que quer. Então o Senhor, ele confia em suas mãos o que é a oportunidade da vida, e esperando que você faça o bem, porque ele já tem uma história trajeada para você. Então, se você não segue essa história, você vai
com certeza passar uma história de sofrimento. Porque na palavra de Deus tem escrito também que o fardo é leve, o fardo do justo é leve, o caminho do justo é reto. Entende? Sem pedra de tropeço, essas coisas. Então, se nós estamos passando por algum tipo de situação, ou tem a ver com maldição, tem a ver com uma prova, ou tem a ver, né, com a falta de comunhão com o Senhor, certo? Quinta coisa, é a lógica de Deus. A lógica de Deus, ela é diferente da nossa, porque o maior é o menor. Quem ganha é quem perde, feliz é quem tá triste. A matemática de Deus é totalmente diferente da gente, entende? Então, quando vocês começarem a entender essa situação, é quando o Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi. Ele não sabia que era Davi, né? Ele não sabia que era Davi que era o ungido. Tanto que Davi nem na casa estava. Você imagina? Assim, eu penso dessa forma, né? Isso é uma coisa que eu penso comigo. Como que você vai para uma festa top, né? Aquela festa mais top de todas, assim, da sua igreja, por exemplo, do lugar que você tá. Aquela festa magnífica, tipo, o presidente da república vai na tua casa, né? E você não é convidado. Você tá no pasto, cuidando de ovelha. Tipo, você é um excluído da família. É mais do que ser rejeitado, né, gente? Isso é uma situação, assim, pra parar pra pensar, um negócio meio assim, né? E aí, quando o profeta chega, ele começa a olhar, ele já vê lá um dos irmãos de Davi forte, todo bonito, trajado na roupa, bonito, aparente, lutador do exército e tudo mais. Então, a pessoa para pensar aí, o próprio profeta pensou, não, deve ser esse, né? Foi todo poderoso lá, ungir. E não era. Aí Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou os irmãos de Davi. Aí, o profeta ficou confuso, perguntou, Jessé, tem algum outro filho seu? Porque ele não tá, não é nenhum desses. E todos eles eram muito bem vistos, imagina, estavam bem vestidos, não tinha lugar na mesa para Davi, gente. Vocês imaginam o tamanho da rejeição da criança. E aí, quando... tem um que tá lá no pasto. Ele lembrou que tinha um que tá lá no pasto. Mandou chamar, mandou dar banho, essas coisas. Botaram um lugar na mesa pra ele, entendeu? Porque ele era totalmente rejeitado, né? E aí, falou, ninguém come enquanto ele não chegar. Você imagina? E aí, ele foi ungido, mas ele era o menor da casa, mais feinho. E o que ninguém dava nada. Então, a lógica de Deus que o melhor era o Davi, naquela época, né? Aquilo ali era que Deus muda os olhos das pessoas pra gente, no caso. Às vezes o nosso olhar humano não é o mesmo olhar, né? Não é o mesmo olhar que Deus tem, entendeu? Aí a gente fala, tem até aquela música, aquele louvor que fala, eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Então, assim, a matemática de Deus, ela é diferente da gente. Então, às vezes, o melhor pra mim, na minha visão e na visão dos humanos, é aquele, né, o mais bonito, é o mais sábio, é o mais inteligente, é o que faz e acontece, é o que tem mais probabilidade de crescimento, é o mais rico, enfim. Então, às vezes, para Deus, o menor é o que não tem nada, é aquele que não sabe falar direito, é aquele que tem dificuldades, é aquele que ninguém quer nada, entende? Ele é o melhor. Então, na cabeça de Deus é assim. E a gente vê isso na Bíblia. Tem outros versículos, tem outras coisas também que falam sobre, né, dentro do... na hora que também o pessoal tá lá, os discípulos do Senhor, de Jesus, estavam perguntando, Senhor, entre nós quem é o melhor? Entendeu? Aí Deus fala assim, entre vocês o que mais serve é o melhor. Entende? É o que mais trabalha. Então é aquele que serve mais, entendeu? Não é o que fica na mesa sendo servido, não é aquele que ganha aplausos, não é aquele que tá ali recebendo, né? É o que tá servindo que é o maior. Então é tipo... essas coisas que mexeram comigo, né? E eu tava aqui pra poder fazer vários videozinhos curtos, mas eu pensei, eu tenho que falar, porque, né, já tava passando os dias e Deus falando comigo, não, você tem que falar sobre isso. Então é isso, gente, é a minha percepção do que o Senhor Espírito Santo falou comigo no meu coração, tá? E eu quero que Deus te abençoe aí nesse momento que você tá vendo esse vídeo. Eu não sei
qual que é o momento que você está vivendo agora, mas o Senhor, Ele sabe. E eu sei que Ele pode fazer e acontecer na sua vida, dependendo do que você precisa. Eu não sei o que é a dificuldade que você está tendo hoje, ou que você talvez não tenha nenhum tipo de dificuldade, mas você pode ser usado para poder estar abençoando a vida de alguém, que você possa estar aí aliviando a dor de alguém, que você possa estar abraçando, que você possa estar com uma palavra de conforto, porque nós dependemos uns dos outros, né? Porque quando nós viemos ao mundo, precisamos de pessoas, e quando nós vamos, também precisamos de pessoas, e quando entramos nesse mundo, entramos pela mesma porta, e quando saímos, também saímos pela mesma porta. Então o Senhor, Ele não colocou você aqui à toa. Eu quero que você levante sua mão aí nesse momento, porque eu vou estar abençoando a sua vida, eu vou estar profetizando sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, tá? Que Ele vem estar fortalecendo você. Levanta sua mão, que o Senhor hoje venha estar trazendo força para sua vida, que Ele venha estar te dando um caminho diferentes que você já está passando hoje, que Ele venha te dar estratégia, que Ele venha trazer pessoas para poder estar te suportando, para poder te dando suporte, para que pessoas venham estar aí abençoando a sua vida, que você venha ser pessoa abençoada nessa terra, que você venha abençoar outra pessoa, que através da sua vida venha ser canal de bênção. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, que o Senhor Jesus venha ser o Senhor da sua vida, que venha ser o centro da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, pega essa palavra e que o Senhor te abençoe. Feche o seu olho que eu vou orar por você. Pai, que nesse momento essa pessoa que está vendo esse vídeo venha ser, ó Pai, alcançada, que a mente e o coração dela venham ser abertos para que a palavra do Senhor venha penetrar como uma espada de 2 gumes, que venha cortar aqui e aí também, que o Senhor venha estar dando ela direção, discernimento das palavras, das coisas, ó Pai, que são do Senhor, que o Senhor, ó Pai, venha suprir as necessidades dessa pessoa. Eu não sei, ó Pai, o que ela tem precisado hoje, mas o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor vai entrar com providência. Assim eu oro e peço a Ti, ó Deus, que nesse momento venha ser, ó Pai, um canal de bênção sobre a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo agora, em nome do Senhor Jesus. Assim seja abençoado, e essa palavra é para você. Fica com Deus e que Deus te abençoe.